gol, vai estourar no goleiro. Segundo, quando você joga com essa linha mais alta, mais próxima do meio de campo, né, quando você encurta um pouquinho as linhas da equipe, você tem que ter pressão no homem da bola. E a gente vê os jogadores do Palmeiras, na hora de fazerem o lançamento, terem muita liberdade para levantar a cabeça e escolher o melhor passe. Então são dois erros que custam caro, principalmente quando você tem qualidade como tem o Palmeiras. Agora o próximo jogo da decisão vai ser na quinta-feira, 7 horas, no Allianz Parque. Então o Palmeiras decide em casa e o Palmeiras pode perder por até um gol de diferença. A pressão ficou toda para o outro lado, né? O Bragantino precisa fazer 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Entendo que e essa é a dificuldade. Não é absurdo pensar que o Bragantino, num bom dia, é capaz de vencer o Palmeiras, talvez por 2 gols de diferença. A questão é a necessidade, que muda. No pontapé inicial da partida de volta, o Bragantino está pressionado pela necessidade de fazer 2 gols de vantagem. Isso muda completamente. A velocidade com que você precisa entrar em campo, as suas ações, essa capacidade de pressionar o adversário, fatalmente o Bragantino vai se expor ainda mais. Porque partiu do 0-0, partiu da igualdade, do confronto completamente em aberto. E já teve essa dificuldade nos primeiros 30 minutos, né? Então você imagina numa realidade de precisar efetivamente adiantar a sua marcação, pressionar o Palmeiras, ter mais a bola, criar oportunidades. Então ficou uma situação muito delicada, né? Porque não adianta também virar kamikaze no jogo de volta para construir o resultado. E então, para vencer em tempo normal, 3 gols de diferença, sim, né? Isso então é muita coisa. Esse seria aquele dia para ficar na história. Você fazer uma reviravolta dessas dentro da Copa do Brasil, como o Caio falou, contra uma equipe que se caracteriza por essa consistência defensiva. Já era o ponto alto com o Lucha, a proteção à própria área, e isso permanece com o Andrei. E essa questão dele apostar ainda mais nesses escapes, nas jogadas em velocidade, para criar oportunidade, para matar o jogo. Isso hoje ficou muito claro. Né? Tá vindo o cebolismo por aí? Não, porque o Palmeiras não vai abrir mão de buscar um nome, né? Mas ele faz um papel muito legal, né? De resgate e de dar uma... Não vou falar em sequência, mas assim, ele aproveita o que funcionava e tenta trazer mais agressividade nesse sentido, um time mais incisivo para definir as jogadas. Acho que tem funcionado bem. A questão da cara, a questão da identidade. O Palmeiras passou o ano inteiro com o Luxemburgo sem definir um jeito de jogar, sem conseguir minimamente indicar assim, olha, dessa forma que eu vou conseguir atingir os resultados e vou encontrar um padrão. O Palmeiras rodou muito, teve losango no meio-campo, teve meia jogando aberto, teve ausência de jogadores de velocidade, teve também presença de um de cada lado. Com o Cebola isso parece mais claro, assim, eu vou seguir esse caminho. Então faz mais sentido para a sequência e para os jogadores assimilarem o que está sendo pedido e darem uma resposta mais consistente, mais regular dentro dos jogos. Né? Vamos fazer o seguinte, já que estamos falando de um possível cebolismo, aqui discutindo essa situação, vou mostrar uma mudança que ele fez, uma análise tática em relação ao Felipe Melo, que jogava na zaga e hoje jogou como volante. Ele jogou no meio e o Felipe deu uma semi-cornetada, nessa questão. Não é que eu seja defensor, assim, o Felipe tem essa qualidade do passe longo. Só que a gente está mostrando a análise exatamente o que o Caio citou, a coordenação de uma linha defensiva onde o lateral se movimenta antes e, ao mesmo tempo, um jogador fazendo um lançamento sem pressão nenhuma, né? Tá equilibrado, cabeça erguida, bola no pé, o lançamento vai sair. E a linha de defesa, além de não estar coordenada, demora a reagir, demora a perceber que essa bola vai passar, vai ser lançada em profundidade. Mas a questão da função é que eu acho que o trabalho do Palmeiras não contemplava o uso dos zagueiros para a construção. Porque não é... O Felipe aí tem esse espaço para lançar? Tem. Deveria ter o espaço? Não. Mas é muito mais fácil ter o espaço como zagueiro. Se a linha de defesa do Palmeiras participasse da construção, ele estaria sempre muito próximo à linha divisória do meio-campo. E poderia fazer alguns lançamentos como esse dentro dos jogos. Só que ele, como zagueiro, participava menos dessa construção. Então, não acho que seja só a questão da função. Ele entregou nesse ponto e também deixa escapar algumas outras questões de imposição mesmo, de coberturas, já que é um jogador mais experiente, mais velho, mais pesado. Então, assim, você tem prós e contras. E eu acho que esse pró do lançamento não necessariamente deveria ter sido perdido jogando como zagueiro. Foi perdido pelo modelo. Foi perdido pela forma como o Palmeiras jogava. Mas aí também para ter essa construção, Caio, Rafa, teria que subir mais ainda, né? Para dar a chance de ele também conseguir fazer um lançamento, usar essa criatividade dele, essa visão dele. Prós e contras de Felipe Melo como volante ou como zagueiro? Tá contigo, Caio.
Eu acho que o Felipe é um cara que tem uma boa leitura de jogo. Ele pode jogar nas duas funções com qualidade, até pela experiência que ele adquiriu ao longo da carreira. Eu não acho que pelo fato dele ter jogado hoje de volante, ele não vai jogar mais como zagueiro. Domingo ele jogou como zagueiro, hoje ele já jogou um pouquinho mais adiantado, e aí eu acho que tem muito a ver com o desgaste do elenco e com a qualidade do adversário. O Felipe, na hora que ele fica no mano a mano e pega um Arthur pela frente, um Tubarão pela frente, que são dois jogadores de beiradas muito rápidos, ele no mano a mano vai ter alguma dificuldade. No giro, nesse bote, na hora que você for cobrir um lateral. Então depende muito daquilo que você pensou para este jogo. Quando você coloca o Luan, que tem um pouquinho mais de noção da posição, não estou falando que o Luan seja mais jogador que o Felipe, mas ele está mais habituado às coberturas laterais, a sair e voltar, na coordenação desses movimentos defensivos, e você coloca o Felipe na cabeça da área, o Felipe vai ter um pouco mais de liberdade, né, para distribuir o jogo como ele distribuiu, dando assistência para esse gol do Wesley. Eu acho que é bom você saber trabalhar as peças, os jogadores que você tem no elenco, até de acordo com o adversário. Para mim, o titular dessa cabeça da área é o Patrick de Paula. Eu acho que hoje não dá para tirar esse menino do time. E quando eu elogio as escolhas do Cebola, brincando do cebolismo, né? O Felipe Melo até citou, falou na entrevista na saída do jogo, o Abel tá fechado, tá? Talvez não esteja assinado, mas vai ser o próximo técnico do Palmeiras, já se desligou do PAOK, e as informações que a gente tem é que deve ser anunciado. Já era até para ter sido anunciado, mas estão segurando um pouquinho. Seria uma grande surpresa se tivesse uma reviravolta nessa história. Mas é o Gabriel Menino na lateral direita, para resolver um problema ali da lateral. É o Zé Rafael, que já vinha jogando nessa função com o Luxemburgo, mas agora está tendo sequência como titular ao lado desse primeiro volante. Então, na hora que você insiste numa forma de jogar e você dá continuidade aos jogadores para eles se conhecerem, para eles entenderem coberturas, qual o meia que gosta dessa bola no pé, o atacante que gosta dessa bola mais à frente, as coisas começam a dar mais certo. Então, acho que esse talvez seja o grande segredo desse bom momento do Cebola dirigindo a equipe. O Caio já dá uma adiantada ali, que o Felipe Melo falou sobre isso, e também a gente ainda vai falar sobre o Abel Ferreira mais um pouquinho. Então, agora aproveitando já esse gancho do Felipe Melo, que falou em relação ao cebolismo e falou também em relação ao Abel Ferreira, é um nome bom, o português? Eu acho um bom caminho. O Palmeiras teve movimentos com algumas negativas muito mais próximos aqui do cenário e de treinadores que eu imagino que teriam uma receptividade maior, assim. Porque geralmente o termômetro é o torcedor em redes sociais, enfim, onde ele pode demonstrar satisfação ou incômodo com o nome especulado. Eu acho que o Palmeiras vinha num caminho de nomes que, por estarem mais próximos do nosso radar, né, do nosso entorno, talvez tivessem um impacto positivo maior. Mas eu acho que é uma leitura legal, assim. A questão é a adaptação, né? A gente não tem só casos de treinadores que chegaram e... A gente pode falar, por exemplo, que em perfil, o Abel é o que mais se aproxima dos portugueses que tiveram a oportunidade aqui ao Jorge Jesus. Não estou dizendo que ele vai aplicar o trabalho idêntico e sair passando o carro em todo mundo. Não é isso. Mas, assim, a questão de ter uma metodologia bem própria, de dar liberdade de posição, de movimentação nos jogadores, eu acho que esse caminho ele segue. A grande questão é a adaptação. Esse ano é muito particular, né? É a ideia de chegar e chegar para jogar o tempo todo. Não é chegar para desenvolver trabalho. Então, isso é muito difícil e muito diferente da realidade que ele está acostumado. Acho que é o que mais pode pegar, o que mais pode pesar na sequência da temporada do Palmeiras. Você também pensa nessa linha, Caio? Penso, Karine. Pontos fortes. Ele sabe trabalhar a base, ele tem ideias modernas de jogo, procura sempre trazer esse lado ofensivo para as equipes por onde ele passou. Isso é muito legal e isso é o que o Palmeiras está buscando, né? Não vir com mais do mesmo, como alguns nomes que sugeriram no mercado. Agora, ele nunca dirigiu um time do tamanho do Palmeiras. O PAOK, o Braga, com todo o respeito, a pressão é completamente diferente. Então, eu acho um nome interessante, eu acho que é um nome